Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Variva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Variva, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Variva, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da leitura do Narada Bhakti Sutra, este Tratado da Devoção. Narada Muni, este devoto exemplar que recebeu do Senhor Todo-Poderoso um corpo de amor para poder viver eternamente em comunhão com Ele e, na verdade, espalhar o ensino de Bhakti e a grande maravilha do amor e da devoção pura ao Senhor por todo o universo. Narada Bhakti Sutra é um compilado de 84 versos, sutras, que descrevem o processo da devoção. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: para este tempo, a era de Kali, onde somos incapacitados de alcançar Deus pelo discernimento e pela ação, não alcançamos Deus pelo discernimento e pela ação. Temos que discernir e temos que agir. Mas não vamos alcançar Deus através disso. O caminho para esta época é amor e devoção a Deus. E amor e devoção a Deus, conforme ensinado por Narada, é um ótimo caminho. Então aqui estamos, como seguidores das orientações sátíricas de Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, meditando em cima deste maravilhoso tratado de Narada, atribuído ao grande Narada Muni. Ok? Então, nesta jornada, hoje chegamos aqui ao 6º episódio, temos esse longo caminho. O que vimos até agora? O primeiro verso dizia: agora, portanto, vamos expor a doutrina da devoção. Querendo dizer que, após muitos outros degraus inferiores, chegamos ao ápice Bhakti. Depois diz: essa devoção é de fato a natureza do amor supremo dirigido a Deus. Para dizer que não é religião, não é ritual, não é coisa de gente emotiva. Ah, o Bhakti é aquele emotivo, tem a tendência emotiva. Não. É o amor supremo, a suprema pessoa divina. Terceiro ponto. Terceiro sutra. O amor supremo pelo Senhor, chamado devoção divina, também é da natureza da imortalidade. Ou seja, a vida eterna, para além da transitoriedade dos jivas, está presente no amor e na devoção. Veja, não está falando aqui de moksha, libertação. Você é uma gotinha que entrou no lago e se tornou... Não. Não. A imortalidade aqui é o amor supremo, puro, a pessoa suprema. 4. Tendo obtido essa devoção suprema, o devoto alcança a perfeição e imortalidade e fica extremamente satisfeito. Tendo alcançado amor a Deus, ele encontra a perfeição. Perfeição. O que nós podemos dizer a respeito de perfeição? É que é o máximo. Então, máximo é devoção. Claro que é devoção pura. Porque foi explicado aqui. Esta devoção pura é amor puro a Deus. Não é outra coisa. Né? Aí, o último episódio, nós tivemos o 5º. Tendo alcançado esta devoção, ele não se importa com nada. Nunca se aflige, nunca odeia.
nunca se deleita com nada e não encontra nenhum desejo ou entusiasmo pelo gozo dos sentidos. Nós explicávamos que esses sinais não significam dizer que a pessoa fica prostrada, indiferente, não é isso. É que realmente no âmago do seu ser, a sua verdadeira alegria é Deus. É claro que ele faz outras coisas todas, interage com todos, é companheiro dos seus companheiros de jornada, mas ele sabe que existe o supremo tesouro do amor por Deus e é por isso que ele está sempre satisfeito. Hoje, nós vamos aqui então ir para o 6º Sutra. Faço essa leitura anterior porque isso aqui é como uma japamala. Cada uma das contas é muito importante, mas ela precisa das outras todas, não é verdade? Ou como a guirlanda. A guirlanda. Cada florzinha, sozinha, ficaria um pouco sem sentido, mas junto com todas as outras, formam um bonito efeito decorativo. E aqui, para compreendermos essa mensagem, precisamos sempre recapitular esta sequência. É claro que na medida que viemos a ter, né, o Sutra 46 vai ser um pouco difícil fazer esse levantamento, eu vou tentar fazer dos últimos, enfim. Que Deus nos ajude a encontrar um meio que seja ao mesmo tempo, né, prático, instrutivo, edificante. Muito bem. Todos que estão aqui assistindo já sei que estão num outro ritmo. Tem pessoas que não vão aguentar isso. Ah, meu Deus, já tem 6 minutos esse vídeo. Como pode? Tem que ser um vídeo de 3 minutos. Com imagens e palhaçadas. Não é possível alcançar todos, definitivamente. Mas é possível alcançar alguns. Quem são esses? Não sei. Nunca sei. Mas eu sei que eles existem. Muito bem. Estou muito resfriado, tossindo. Peço desculpas a todos vocês por esse desconforto do som, enfim. Tendo conhecido esta devoção, a pessoa fica intoxicada, silenciosa e desfruta no ser. Tendo alcançado, então, esse amor puro a Deus, tendo alcançado, não é que a pessoa saiba que é importante, não é que a pessoa queira. A pessoa, de fato, é dotada de prema bhakti. A pessoa, de fato, alcança esse amor puro. Vê Deus. Está com Ele, em comunhão com Ele. Essa pessoa, então, diz aqui o texto, fica intoxicada. A palavra intoxicada, de modo geral, para a gente parece negativo, né? Você, inclusive, né, num caminho religioso, exorta as pessoas a não usarem intoxicantes. Porque você não quer que a pessoa perca o seu discernimento. Você não quer que a pessoa perca o seu elemento de liberdade, que é poder, né, ter firmeza, clareza a respeito das coisas. Já existem tantos intoxicantes em nossos condicionamentos mundanos, então não devemos fazer uso de intoxicantes. Mas na linguagem religiosa, a intoxicação aqui está tratando do êxtase. Você vai ver isso muitas vezes, por exemplo, nos textos sufis, os elementos mais místicos do islamismo, que esses santos sufis provocativamente falam que eles estão indo para uma taverna, onde lá vão encontrar dança e vinho, e vão ficar intoxicados. Evidentemente que eles não eram pessoas que estavam em tavernas reais bebendo. Eles eram ascetas profundos. Do que se tratava? Se tratava do vinho, do amor e da dança do êxtase. Então estavam tomados de um estado para o mundo de torpor, mas para os sábios de completa clareza. É o que nós vemos, por exemplo, na vida de Sri Ramakrishna. Quantas e quantas vezes vemos isso no Sri Ramakrishna Katarita, a qual eu leio aqui todo sábado. Às 20 horas vocês vão ter sempre um episódio, se Deus permitir, do Sri Ramakrishna Katarita. O que temos lá? Sri Ramakrishna está falando, de repente ele ouve uma coisa que toca nele, uma emoção muito grande, e ele sai dali. Ele entra em êxtase. Ele entra num estado de intoxicação, digamos assim, divina. Depois volta. Muitas vezes repetem o nome de Deus e ele volta. Temos isso na vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Deva, Gauranga, encarnação do século XV, que estava na fase final de sua vida, sobretudo,
muitas e muitas vezes completamente intoxicado, completamente mergulhado, lágrimas nos olhos, largado no chão, apenas repetindo Krishna, Krishna, Krishna. Completamente fora do mundo, completamente unido a Deus. Certa vez, Gauranga então foi levado pelo mar, em êxtase. Foi achado por pescadores em uma rede. Estava vivo, mas completamente fora do mundo. Sri Ramakrishna, comentando esse fato, esse acontecimento da vida de Gauranga, disse: a solução que teve para acordar a Gauranga foi buscar com os sacerdotes, com os brahmanes, um pouco de sal, um pouco de comida para despertar, querendo indicar que esses sacerdotes não tinham aquela intoxicação. Então nós temos isso, né? Nós temos, por exemplo, a grande cantora, menestrel dos cânticos a Krishna, Mirabai, que cantava em êxtase e dançava na rua com as pessoas das mais variadas castas, embora ela fosse de uma família real. E ali estava, em êxtase. E nós temos infinitos exemplos. Na tradição cristã nós temos os tolos por Cristo, que muitas vezes estão no estado de loucura, no estado de intoxicação divina. Não é? Então continua aqui. Tendo conhecido essa devoção, a pessoa fica intoxicada. É um sintoma. Silenciosa e desfruta no ser. Exatamente. Está em outra paragem, desfrutando no ser. Em uma comunhão que nós não podemos conhecer. Que nós não sabemos o que é, mas é certamente maravilhoso. Não é? Esse estado de profundo desfrute no ser vai se consociar com os ditos anteriores. Alcança a perfeição. Não quer mais nada daqui. Não tem mais esses quereres. Por quê? Vejamos, meus queridos amigos. Amigos e amigas que acompanham esse trabalho. Esse objetivo desse trabalho, os vídeos todos que faço aqui, não é dizer coisas que sejam confortáveis muitas vezes. Porque, embora o caminho de Bhakti seja considerado o mais fácil, ele é mais fácil porque todos nós temos um coração e todos nós amamos. Amamos o quê? Amamos a nós mesmos e as coisas que nós queremos. Então nós sabemos que o amor pertence a nós. Intelecto maravilhoso não pertence a todos nós. Alguns são muito inteligentes, mas nem todos são. Pessoas muito ativas, muito capazes, muito dinâmicas, nem todos nós somos. Pessoas com grande capacidade de concentração e meditação, não. Definitivamente, não é uma categoria comum. Coração que ama, que deseja, que busca, todos temos. Então o ponto é direcionar este aspecto natural para todos os indivíduos, para Deus. Então por isso que diz que o caminho de Bhakti é o mais natural. Mas não significa dizer que ele não tenha desafios. Um dos desafios aqui é compreender que as nossas buscas mundanas, e buscas mundanas a pessoa pensa que luxúria e ganância. Não. As buscas mundanas, que não são luxúria e ganância, que são lícitas e legítimas, elas também indicam um aspecto de avidya, um aspecto de ignorância. E tudo isso é do plano de Deus. Nesta perspectiva, não existe aqui a figura do diabo, do enganador, ou de Hanuman, do zoroastrismo, que vem nos atrapalhar com os aspectos negativos da vida. Não é isso. Porque, como vemos aqui, até mesmo as coisas salutares da vida nos prendem a um senso de identificação com o nosso personagem transitório. Isso é muito difícil de compreender, sobretudo para pessoas criadas na tradição cristã ou nas tradições abrâmicas de modo geral. Porque nas tradições abrâmicas de modo geral, você não compreende que o apego à sua família, por exemplo, seja um aspecto obscurecedor da sua relação com Deus. Você pensa que isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Inclusive existe todo um apego aos clãs, né? uma fidelidade a esse elemento, como até marca da fé. Mas aqui é outro aspecto, né? Estamos considerando que você é o Atman,
que você é uma alma eterna, partícula de Deus, e que você está confundido numa associação com um corpo, com uma mente, com um nome, com um personagem, nesta atual vida. E você já fez isso muitas e muitas outras vezes, em outras existências, em outros nascimentos. E que você se identificou com esse composto. Para o quê? Para ter experiências, e essas experiências moldadas em cima da lei de causalidade, que é uma lei de Deus. Por que eu dizia aqui que isso aqui é um plano de Deus? Porque esse é o jogo divino. Então, a Shakti, o poder criativo de Deus, ou a energia do Senhor, tem dois aspectos. O aspecto inferior e o aspecto superior. O aspecto inferior são os nossos corpos materiais. São os corpos dos objetos inanimados, não é? Esses elementos do nosso apego aqui à identidade temporária. E o aspecto superior dessa energia, a nossa própria alma imortal, é vivificado então por esse poder de Deus, que Thakur Sri Ramakrishna chamava de a mãe, a Shakti. Mas nos prende aqui. Então é muito difícil se desvincular daqui quando nós mesmos criamos aqui o estabelecimento de que certas coisas do mundo são muito legais e que nós devemos nos engajar nelas. Porque isso é o que as pessoas boas fazem. Então o que acontece é que nós ficamos aqui. Lembrar aquela passagem do Evangelho. Jesus está caminhando com seus discípulos. Então aparece um homem, um erudito, jovem e que era de família abastada, um rico. Ele se aproxima do Senhor e diz: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? O Senhor Jesus convivia com muitos indivíduos que eram provocadores. Estavam colocando cascas de banana para que ele desenvolvasse. Então ele respondeu muito laconicamente. Previsto, disse: bom, você sabe, né? O que diz a lei? Né? Cuida do seu pai e da sua mãe. Não rouba, não mata, não mente. Faz essas coisas dos mandamentos. Tá tudo certo. É uma resposta, nós não podemos considerar que o Senhor mentiu. Que o Senhor disse uma coisa que não era verdade. Mas depois surge uma confusão na interpretação dessa mensagem. Porque o homem diz ao Senhor Jesus: mas mestre, eu já faço isso desde a minha infância. Eu já acompanho, já observo esses mandamentos. E aí, diz no Evangelho de Marcos, uma nota muito interessante para compreender qual era a visão de Jesus a respeito daquele homem. O Senhor o contemplou com amor. Isso significa dizer que o Senhor percebeu nele sinceridade. Ele era de fato um aspirante espiritual. E aí o Senhor Jesus, percebendo a sua maturidade, falou: ah, mas para você então é diferente. Você precisa então abdicar de tudo que você tem. Venda todas as suas posses, dê o dinheiro desta venda aos mendigos e depois me segue. Então aquele homem, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, ficou muito triste, porque ele tinha muitas posses e não tinha coragem de se desfazer delas e foi embora. Então o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse: veja como é difícil para um rico. É mais fácil entrar no camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Pedro olhou para o Senhor e disse: poxa, mas se ele é justo, se ele é rico, se ele é erudito, e mesmo assim ele não vai até o reino dos céus, o que será de nós, que somos pobres e ignorantes? E o Senhor Jesus disse para Pedro: de fato, para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Querendo dizer o quê? Que o homem de fato não consegue, mas Deus, pela sua graça, pode permear o coração do homem de amor. Qual é o ponto aqui? Malani latindo. O homem rico da passagem muitas vezes é transmitido, sobretudo por uma interpretação mais progressista, que hoje prevalece muito, sobretudo no catolicismo, de que ele é um malvado porque ele é rico. E depois ele se afastou do Senhor porque ele era muito orgulhoso e não queria dar o seu dinheiro. Mas o texto do Evangelho não diz nada disso. Diz que ele era justo, que ele era bom, e que o Senhor percebeu a sua correção e a sua sinceridade. Mas o Senhor apontou então que para essa classe de devotos é preciso avançar mais e se tornar um mendigo pelo Espírito. Lembra da bem-aventurança? Mendigo pelo Espírito?
Bem-aventurados os mendigos pelo espírito, aquele que normalmente é traduzido como bem-aventurados os pobres de espírito. Texto grego. Bem-aventurados os mendigos pelo espírito, aqueles que se fazem internamente desapegados. Diz o Senhor: como você tem muitas posses, livre-se delas e me segue. E veja, dê o dinheiro para os mendigos, esses mendigos pelo espírito, porque eles precisam de subsistência básica. E aquele homem não foi capaz, porque embora ele fosse sincero, e embora ele fosse desejoso de algo profundo, ele não tinha coragem de se livrar daquilo que era lícito. Então o Senhor Jesus disse: é por isso que é muito difícil. Então é mais fácil que um camelo entre pelo buraco de uma agulha. Não importa aqui se é camelo ou animal, ou se é uma corda muito grossa. O fato é do caráter impossível disso. Se você tem apegos às coisas do mundo, você não vai alcançar o reino dos céus. Não vai. Isso é muito difícil. Porque a maioria das pessoas é educada de uma forma que elas têm que seguir os mandamentos. Ela prospera, ela compra um apartamento, bota seu filho no melhor colégio particular, tem planos de viagem para a Europa, para os Estados Unidos. Tudo isso ela faz, ela diz: foi Deus que me abençoou. E eu estou apenas vivendo aquilo que Deus me deu. Eu não mato, não roubo. Coisas que a lei mesmo pegaria a pessoa, né? Não é exatamente por amor a Deus que ele não faz essas coisas, né? Mas, então por qual razão eu não vou encontrar Deus? Se eu fui ao culto, se eu fui à missa, se eu fui à mesquita, por qual razão, se eu não fiz as 5 orações diárias, as abluções, por qual razão essas coisas todas a qual eu me dediquei, me esforcei, trabalhei, ansiei, vão me afastar do reino? Esse é o dilema dessa passagem do Evangelho. O caminho de Bhakti, conforme ensina as escolas Bhakti Vedanta, tornam isso muito claro. Porque o seu amor está voltado para essas pessoas, para essas coisas, que são, na verdade, um reflexo do amor por você mesmo. Significa dizer que o apego pelas coisas externas foge do apego ao ser dentro do seu coração. Lembra? O controlador interno, o Paramatma, está dentro do coração, aquele que é o objeto da busca dos yogis, o Senhor dentro do seu coração, né? O Senhor dentro do coração é a sua busca, então você não busca nas coisas externas a sua alegria. Então por isso que o extasiado, ele antes disso foi aquele que se tornou completamente desapegado das coisas. Não significa dizer que ele não viaje, que ele não tenha filhos, que ele não coloque o filho num bom colégio, que ele não tenha um apartamento, mas nada disso é o seu sumo bono. Quais são as pessoas que vivem nesse humor espiritual? Que o sumo bono da sua vida não é imaginar: eu serei feliz quando me aposentar. Eu serei feliz quando tiver uma casa na praia. Eu serei feliz quando nascer um filho. Eu serei feliz quando encontrar um amor. Eu serei feliz quando conseguir uma promoção de emprego. Eu serei feliz quando isso acontecer. Todas essas coisas são coisas do mundo. Não são coisas pecaminosas, veja você. Outro dia uma amiga perguntou: o que é pecado na perspectiva do Vedanta? Na perspectiva do Vedanta, nós podemos falar em coisas que nos afastam do objetivo. O objetivo da união com Deus, amor a Deus, é você não ter outros amores. O que soa muito frio e seco e difícil. Porque todos nós somos ensinados a amar os nossos filhos, os nossos cônjuges, as nossas pátrias, as nossas profissões, as nossas ideologias, o nosso corpo. E é claro e evidente que temos que ser afetuosos com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos pais, com os nossos irmãos. Temos que desejar o melhor para a sociedade que vivemos. Temos que cuidar
respeitosamente desse nosso corpo, com toda certeza, tudo isso é legítimo. Mas nós precisamos ter como menina dos olhos Deus. O que é muito difícil, porque o mundo nos draga. E aí o truque é que não são só as coisas evidentemente viciantes, viciosas e perniciosas e obscuras que nos prendem, mas também as coisas doces, as coisas salutares para o mundo, as coisas elogiáveis, não é? Então aqui você vê que, embora a devoção seja natural para nós e seja considerado o caminho mais fácil, não significa dizer que seja moleza. Então é por isso que as práticas são muito importantes. Sri Ramakrishna dizia, você tem que trabalhar nas práticas espirituais que levam você à devoção até que você alcance amor por Deus. Então, ter um altarzinho, cantar os nomes do Senhor, ouvir as suas glórias, oferecer ao Senhor o seu alimento, água, lamparinas, flores, com amor, não mecanicamente, com presença, como estivesse diante do próprio Senhor, sabendo que está diante dele, sabendo que são seus olhos divinos, que com uma mirada curam os nossos pecados imperdoáveis. Com essa consciência de rendição, rogar ao Senhor por amor puro por ele. Realizar isso até que o amor venha. Até que conheçamos o Senhor pessoalmente. Até que ele nos diga o que ele quer de nós. Isso é necessário. Então, continuo aqui, né? Tendo conhecido esta devoção, a pessoa fica intoxicada, silenciosa e desfruta no ser. Desfrutar no ser, essa comunhão com Deus, vai nos dar a concreta dissolução de nossos apegos ao mundo. Então aquele jovem erudito e rico do Evangelho, tendo alcançado este amor puro, diria, beleza, vendo agora, dou tudo aos mendigos e sigo você, Senhor. Eu tenho Senhor! Por que eu quero mais outra coisa? Qual de nós pode dizer isso? Qual de nós agora diante do Senhor Jesus largaria tudo? Eu sei que a maioria das pessoas vai dizer, agora! Será? Será? Porque o Senhor não vai aparecer com um cristograma brilhando, com uma roupa vermelha e azul, como as pinturas. O Senhor aparece assim, como como muitas pessoas já me disseram, parece um mendigo na rua. É assim que o Senhor aparece para nós. Sobretudo, é necessário querer largar tudo para ter o Senhor. Eu lembro que existe uma história da Lila de Sri Ramakrishna, que existia um jovem inglês, que ele era um trabalhador de uma repartição, alguém lá, um alto funcionário lá do governo britânico, e ele ouviu então falar de Thakur Sri Ramakrishna, as pessoas diziam, ele é como Cristo. E aquele homem ficou fascinado com a ideia. Ele disse, o quê? Eu quero conhecê-lo. E então levaram ele a conhecer Sri Ramakrishna, e Sri Ramakrishna não estava no seu quarto, estava passeando no jardim. O amigo que levou esse homem foi para outro lugar e o homem ficou andando. Em um dado momento ele encontrou o Thakur no jardim. Passado algum tempo, o homem que levou ele lá viu que Thakur, Sri Ramakrishna e esse jovem inglês estavam sentados conversando. Ele foi se aproximou deles, Pranam, para Thakur, e o homem foi com ele. Depois de algum tempo, o homem abandonou todas as suas funções e foi viver como sadhu. E assim morreu. Eu gosto de pensar que depois de tanto tempo, aquele jovem erudito encontrou a força para deixar tudo. Talvez uns 2000 anos depois, quase. Ele encontrou lá em Dakshinamar. Isso não é uma informação histórica, isso não é uma comprovação. Isso é só uma impressão espiritual que eu gosto de cultivar. Não é? Porque todos nós vamos encontrar o dia em que o sabor pelo mundo ficará amargo e o sabor por Deus, a busca por esse sabor divino, se tornará a nossa única meta.
Como sabemos, nós ainda estamos muito longe disso. Mas estamos nesse anseio. Estamos reunidos aqui por quê? Porque já percebemos que deve existir alguma outra coisa. Não é verdade? É isso, meus amigos. Mais um episódio do Narada Bhakti Sutra. Próximo episódio, o 7º Sutra. Nessa longa jornada. Eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio. Acompanhem os outros, não é? Para que estejam cientes de todo o conteúdo. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.